conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora a minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora, e a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora, quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora a minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora, e a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além
nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Aceite isso. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala no amor do Pai. E prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve sei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Que nos lava dos pecados. O Senhor nos lava, amém? Ele nos restaura. Nada além do sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Gostaria que neste momento você clamasse ao Senhor. Como o pastor disse aqui no início do culto, são tempos difíceis, mas que a palavra do Senhor, ela mesma se completa, ela mesma nos traz a verdadeira revelação que Cristo Jesus é em nossas vidas. Cristo Jesus é maior que tudo. Você neste momento pode orar, clamar ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Você pode clamar por você neste momento. Pedir que o Senhor venha te libertar, que o Senhor venha te trazer paz, que o Senhor venha te trazer aconchego no seu coração, que você possa verdadeiramente cantar que você é livre no Senhor. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue do Senhor Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Capítulo 19, nós já entendemos o contexto, né? Quem está aí nos acompanhando nessa exposição. Então, o capítulo 19 se inicia nesse cenário, Jesus diante de Pilatos. Já, então, só para a gente não perder esse fundo. Tá? Versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e dizia: salve-se, Rei dos Judeus, e dando-lhe bofetadas. Nós nunca vamos entender o que Jesus passou, sabe? Por mais que a gente tente pegar essa dor dele, nós nunca vamos entender. Nunca vamos, não tem como. Quando o texto diz aqui que Pilatos mandou açoitá-lo, a gente muitas vezes passa por essa palavra e a gente entende que açoite seriam tapas, né, algum castigo. Mas, historicamente falando, daquela época, açoite era uma corda que ou na ponta dela tinha pedaços de ferro ou ossos. O açoite era justamente para bater na pele e fixar. E a hora que puxasse, arrancasse um pedaço. Muitas vezes na nossa leitura, sem profundidade, que como é a nossa leitura, e sem estudo, a gente não percebe isso, e a gente não consegue adentrar na densidade das palavras. Quando a gente vê que Jesus foi açoitado, a gente não tem noção do que era. Né? O pastor Wagner cita muito aqui aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, né, se alguém teve a oportunidade de assistir. Ali a gente consegue perceber um pouco da crueldade, da maldade que foi. Né? Aquele ato hollywoodiano feito no cinema expressou bem o que era a realidade, sabe? A gente não tem noção do que alguém bater um instrumento em nós, nas nossas costas, e aquilo fixado na sua pele, e quando puxado, arrancar um pedaço. A gente não tem noção do que é.
E isso foi o que Jesus passou durante algum tempo, sabe? A gente não tem relato de minutos, horas, talvez, durante aquele açoite, mas a gente não sabe. Mas a gente sabe que foi algo muito perverso e algo muito injusto a quem tu não tinha pecado e crime algum. O que a gente consegue entender isso é que Deus tinha um propósito com aquilo tudo. O propósito de Deus seria pagar os pecados da sua igreja, da qual nós fazemos parte. E a única coisa que nós podemos fazer é louvá-lo eternamente. Porque não existe ato de amor maior do que Cristo morreu por mim e por você. Amém? A coroa de espinhos que os soldados colocaram em Jesus era justamente ainda para ridicularizar e humilhar ainda mais, usando esse termo, o rei dos judeus, né? O rei que usava uma coroa. Mas quando a gente pega historicamente um pouco, a coroa de espinhos que era usado era algo muito rígido. Era um material de espinho diferente, talvez que a gente não conheça, mas eram espinhos grandes e muito firmes. Segundo historiadores, quando a gente pega um pouco mais a ponto disso, a coroa de espinhos era capaz de perfurar o crânio. Era capaz de furar. E segundo esses historiadores, muito provavelmente o crânio de Cristo foi perfurado durante a sua coroação ali, humilhá-lo ainda mais. Então, ou seja, é como eu disse, nós não temos noção do que Cristo passou naquele momento. A gente não tem noção da dor e da humilhação. Ainda além de estar sentindo isso na sua carne, ele sendo ridicularizado por todos que ali estavam. É chocante. A gente deveria dar muito mais ênfase a esses momentos para nós realmente entendermos aonde está firmada a nossa fé. E se nós realmente vivemos um cristianismo digno de Cristo. Porque a nossa religião é baseada em Cristo somente. E o que ele viveu, o que ele passou, deve ser refletido por todos nós, todos os dias. Versículo 4, dando sequência à leitura. Do Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. E então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilato disse: eis o homem. E quando o viram, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, para que eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se faz filho de Deus. Pela terceira vez, desde o capítulo 18 até agora, Pilatos alegou ao povo que não encontrava crime algum em Jesus. Ele não viu nada que pudesse condená-lo à morte. É a terceira vez, se você pegar o capítulo 18 e ler até onde nós estamos agora, 3 vezes Pilatos afirma: eu não encontro crime nenhum nesse homem. Mas os judeus queriam a morte de Jesus. Ele queria. Então o que Pilatos faz assim? Levem ele, vocês mesmos, e me crucifica. Porque eu não quero ter responsabilidade nenhuma sobre isso. E aí vem um ponto
político que a gente entende, um ponto que vem agregar na decisão de Pilatos, o argumento dos judeus, que eles dizem: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ele alega-se filho de Deus. Nós temos em Lucas 23 dois relatos ali ainda de que Lucas relatou que Pilatos enfatiza novamente que não encontrou crime algum em Jesus. Mas quando ele diz que eles têm uma lei, eles estão falando do Antigo Testamento, que para eles era a lei, né? A nós hoje é o Antigo Testamento, e eles afirmavam ser a lei. E eles estavam citando Levítico 24, não precisa abrir não, onde no versículo 15 ele diz assim: diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar o seu Deus, será responsável pelo seu pecado. E se alguém blasfemar o nome do Senhor, terá que ser executado. O que os judeus alegavam é que Jesus estava usando o nome de Deus, falando que ele era filho de Deus. Então, ou seja, ele estava blasfemando contra o Senhor. E era baseado nessa lei que eles pediam a condenação de Jesus. E a partir desse momento do versículo 7, Pilatos já começa a olhar por uma questão muito mais política, por causa da lei. Pilatos entendia que não tinha crime algum em Jesus. Mas diante desses fatos, dos sacerdotes e dos judeus acusarem ele contra a lei, é como se os judeus tivessem colocado Pilatos contra a parede. Tivessem o forçando, baseado na lei, a usar aquilo. Lá em João 5, não precisa voltar não, João 5, versículo 18, diz assim: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente ele estava violando o sábado, mas também ele estava dizendo que era o próprio Deus, igualando-se a ele. É baseado nessas revelações de Jesus que os judeus usaram a lei para forçar Pilatos a condená-lo. Cristo apresentou toda a verdade nos anos que viveu ali como homem, né? Nesse mundo, como filho de Deus. Ele apresentou toda a verdade dada a ele pelo Pai. E por causa dessas verdades ele foi crucificado. É muito fácil você contrariar alguém, é simplesmente você dizer a verdade a essa pessoa. Acusar as pessoas de estar fazendo coisa errada é o principal motivo para você começar uma guerra. É só você expor a verdade diante de homens pecadores que você vai ver o que acontece. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus simplesmente revelou toda a verdade da maldade que havia dentro do coração humano. E ele foi condenado por isso. Ele foi à cruz por causa disso. O propósito maior da salvação sempre foi o projeto de Deus. Mas Cristo pagou um preço. E esse preço por causa da verdade. Então, se nós hoje temos a intenção e a ousadia de pregar o Evangelho, a gente tem que estar disposto a pagar um alto preço. Porque falar a verdade com as pessoas, muitas vezes custa caro. Muitas vezes custa caro.
Versículo 9. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado e, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não deu resposta alguma. Então Pilatos o advertiu: tu não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: Senhor, tu não teria autoridade nenhuma sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. O versículo 9 diz ali que Pilatos, com tal declaração, ou seja, com tal declaração dos judeus sobre a lei, ele ficou ainda mais atemorizado, porque ele já sabia que ele estava contra a parede. Ele falou assim: os judeus guardam a lei afinco, eles têm essa característica. E, ou seja, se eu não fizer isso que eles estão pedindo, que eles estão clamando, eu estou indo contra a lei, estou indo contra o povo judeu. E na posição de autoridade política que ele tinha, ele não tinha como não fazer. E ele, por isso que João relata que ele ficou ainda mais atemorizado. Ou seja, ele já sabia o que estava para acontecer. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. E por isso que ele chega novamente em Jesus e pergunta: de onde você é? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Nesse sentido, fala alguma coisa no sentido de: deixa eu tentar te ajudar porque eu estou contra a parede. Eu não tenho o que fazer. Nesse sentido. E Jesus ele não responde nada. Isso vai apontar o silêncio de Jesus para a profecia de Isaías 53, que como o cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Isso vai apontar para isso. E Pilatos fala com Jesus assim: você não percebe que eu tenho poder e autoridade para te soltar ou para te mandar crucificar? E aí Jesus fala com ele: se você só tem essa autoridade porque essa autoridade veio de cima. É como se Jesus respondesse para ele: você só tem essa autoridade porque eu te dei essa autoridade. Porque isso tem que acontecer. Porque eu tenho que passar por isso. Porque esse é o meu propósito. Então, ou seja, Pilatos não entendia, mas Jesus estava muito consciente daquilo que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele estava a horas, talvez, de morrer. A gente não tem esse relato específico, mas a autoridade que Pilatos tinha, ele tinha concedido. Porque isso aponta para nós, lá em Romanos 13, o que Paulo relata, fala assim: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Todo o poder que existe no mundo hoje é Deus quem instituiu. É por isso que a gente diz que é Deus quem coloca pessoas no poder e também tira. Nossas autoridades hoje, todas governamentais, políticas, tudo que a gente tem hoje, é Deus quem quis assim. O propósito que ele tem, muitas vezes a gente não entende, mas é a vontade dele, é aquilo que ele faz. E quando Jesus dá essa resposta para Pilatos, a gente tem lá em Mateus 28, quando Jesus afirma: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade que Pilatos tinha foi dada por ele, porque ele era com o Pai. Ele e o Pai são um. O eterno e soberano no poder sobre tudo e sobre todos está somente em Deus. Somente Ele tem esse poder absoluto sobre todas as coisas. Amém? Versículo 12. A partir desse momento, Pilatos queria
soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, lugar chamado Avimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. E eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. E então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e o levaram. Olha a questão política de novo no texto, né? Deus usando dos seus mistérios para cumprir a sua vontade. O Pilatos estava quase decidido a soltar Jesus, porque não havia crime algum nele. E os judeus e os principais sacerdotes gritavam ali, né? Falaram assim: se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Então, ou seja, colocou o governador contra o rei, o imperador todo aquele momento, né, César. Então, ou seja, falar assim: nós só temos um rei, que é César. E esse homem alega ser o rei dos judeus. Se você soltar ele, você está permitindo que aqui tenha dois reis, tanto César quanto esse judeu. E agora, se você fizer isso, você está indo contra o Império Romano, você está indo contra o rei. Você quer realmente essa questão para você resolver, de você ter que dar explicações a César? A situação é parecida com essa. E Pilatos ficou totalmente sem argumentos, sem palavras, sem o que fazer. E por isso que ele decide crucificar. Por isso que ele decide condenar Jesus. O fato do povo estar totalmente contra Jesus, o fato deles quererem a crucificação de Jesus, não é somente por ele ter falado a verdade, ter exposto os pecados de todos, mas sim porque ele se igualou a Deus, o que ele era, o Filho de Deus. A posição de Jesus diante do povo judeu era que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E ninguém aceitava isso, ninguém acreditava nesse argumento. O mais perverso disso não é a calúnia contra Jesus. É o simples fato deles terem negado que ele era realmente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O crime maior para nós não é eles terem caluniado e condenado injustamente Jesus. É o fato de não reconhecerem ele como Filho de Deus. Isso é o que pesa. E a exclusividade do povo negar Jesus não é somente dos judeus. Como eu iniciei falando, nós fazemos isso todos os dias. Quando nós abraçamos o nosso pecado, quando nós nos sentimos confortáveis no nosso pecado e não queremos abandonar. Nós estamos negando aquilo que Cristo fez na cruz. Quando nós olhamos para nós mesmos e preferimos aquilo que a gente acha ser a verdade, ao invés da verdade eterna, que é a palavra de Deus, nós estamos negando Jesus. Quando nós olhamos para o nosso próximo e não sentimos amor e vontade de servir e de amar como a nós mesmos,
nós estamos negando Jesus. Quando nós temos a oportunidade de perdoar ou de pedir perdão, nós estamos abraçando o nosso orgulho, o nosso ego e a nossa vaidade. Nós estamos negando Jesus. O povo judeu negou o Filho de Deus fisicamente. Eles tiveram contato com o Filho de Deus. Nós o negamos pela fé. Às vezes, muito mais perverso do que isso é nós vivermos um cristianismo segundo a nossa verdade e não a verdade de Cristo. João, por algum motivo, ele não relatou na sua carta, né, um fato muito importante de onde Pilatos tira a sua responsabilidade, tá, sobre o fato dele condenar Jesus, né, que é o que a gente conhece. Lá em Mateus 27, versículo 20 a 26, a gente tem assim: mas os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem Barrabás e mandasse soltar a Jesus. E então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu solte? E responderam eles: Barrabás. E Pilatos perguntou: o que farei com Jesus chamado de Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado com aquilo, mas pelo contrário, estava se iniciando um grande tumulto, mandou trazer água e lavou as suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade dele é de vocês. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. A gente entende que o ato de Pilatos ser lavado as mãos ali foi justamente para tirar essa responsabilidade dele. Ele falou assim: ó, vocês querem que eu condeno, eu não vi crime algum nele, mas já que vocês querem, eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre o que vocês estão querendo fazer. E o povo ainda respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A gente percebe, a gente não tem condição de sentir ou de imaginar o que se passava naquele momento, né? O alvoroço que estava. Mas nas palavras de João e de Mateus, a gente percebe o quão duro estava o coração do povo judeu, o quão perverso eles estavam em querer o sangue de Cristo derramado. E se nós olharmos em um contexto mais espiritual, as palavras do povo judeu falam assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não caiu sobre eles. O sangue de Cristo caiu sobre nós. Ele lavou os nossos pecados e nos purificou. E graças a Deus por Jesus Cristo. Porque se nós estamos reunidos aqui hoje, é porque o sangue dele tu nos permitiu. O sangue dele tu nos justificou naquela cruz. E por isso nós somos a sua igreja. Glória a Deus por isso. Amém? Versículo 17, continuando a leitura. E Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado do Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O Pilatos escreveu um título e colocou
no alto da cruz, e ali estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. E os principais sacerdotes judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: já escrevi o que escrevi. João foi muito breve e sucinto nesse relato de Jesus saindo com a sua cruz até a sua crucificação. Né? A gente não sabe por que João resumiu tanto, né, o seu relato, né, resumiu tanto as suas palavras, mas aqui tem dois pontos interessantes que vale a pena a gente gastar aqui uns minutinhos a mais aqui, porque tem duas situações aqui que João não falou, mas que os outros evangelhos relatam. A primeira parte está lá em Marcos 15. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. E eles forçaram-o a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. João não escreveu esse relato que um homem chamado Simão estava passando quando Jesus estava saindo com a cruz, e os soldados romanos ali forçaram esse homem a ajudar Jesus a carregar a cruz. Né? A gente tem esse relato tanto em Marcos quanto em Lucas, se eu não me engano, ou Mateus. Só que um ponto interessante aqui é por que João não relatou isso? Não achou, talvez, né, necessário. E o segundo ponto aqui, antes da gente entrar no segundo ponto, a gente tem uma questão que às vezes desperta curiosidades em nós. A gente não tem o relato de quanto que Jesus andou com a sua cruz até chegar no Gólgota, né? No Calvário. Por exemplo, a gente sabe que ele e esse Simão quem carregaram a cruz. Mas de onde eles estavam até o Calvário, a gente não tem esse relato. E muitas vezes, numa leitura mais aprofundada, a gente faz essas perguntas, né, essas curiosidades. E eles alegam, né, ninguém pode afirmar nada, e dariam uma distância de aproximadamente 1 quilômetro, sabe? De onde eles estavam até onde era o Calvário. E a gente não tem noção do peso dessa cruz. Vocês têm noção do esforço físico que isso foi feito? Ou seja, pensa comigo um pouquinho. A gente sabe que Jesus tinha sido açoitado de forma cruel, extremamente dolorosa. Ele deveria estar extremamente machucado, debilitado. Uma dor que talvez a gente não consegue mensurar. O fato deles terem pegado Simão para carregar essa cruz, porque muitas vezes talvez ele não estaria dando conta de carregar. Historiadores dizem que essa cruz pesava bastante, não dá para cravar o peso disso, mas era algo muito grande e pesado, que deveria sustentar um homem fixado ali na terra. Às vezes a gente não tem noção além do açoite cruel, desse percurso todo que Cristo teve que andar para morrer. Vocês têm noção dessa situação? Uma pessoa que sai
de algum lugar e chega a outro lugar, e nesse caminho, o que se passa na cabeça? O que se pensa? Ele saiu ali do pretório, diante de Pilatos, e estava caminhando para a morte. Ele tinha certeza daquilo. E ele fez por obediência ao Pai. E ele fez por minha e por sua causa. Ele fez que hoje nós pudéssemos estar reunidos aqui nessa manhã. Ele fez para que hoje nós pudéssemos sair de casa e ter a oportunidade de escutar essa palavra. E muitas vezes nós não valorizamos isso. A gente prefere ficar em casa, na nossa zona de conforto. Eu vou assistir um culto online. Vou assistir, nossa, hoje eu estou cansado, hoje o tempo está fechado, está frio, está calor, está chovendo. Ninguém deixa de fazer nada por causa de calor, de frio e chuva. Você deixa de trabalhar por conta disso? Não deixa. E muitas vezes o nosso pecado nos justifica que é melhor ficar na cama do que sair para ir ao culto. Ouvir a palavra de Deus. A segunda questão que João aqui não deu tantos detalhes é sobre os dois ladrões que foram crucificados junto com ele, né? A gente tem esse relato lá em Lucas também, no capítulo 23, diz assim, a partir do versículo 32, ele diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E então eles dividiram as suas roupas e tirando-as em sorte. O povo ficou observando e as autoridades os ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam: salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava pendurado lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e salve a nós também. O outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus e nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos pela justiça, porque estamos recebendo aquilo que os nossos atos mereceram. Este homem não cometeu nenhum mal. E então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? O primeiro ponto aqui, de que Jesus estaria com os outros transgressores na hora da sua morte, Lucas já tinha falado sobre isso, já tinha relatado isso, apontando para a lei, né? E ele será contado como transgressores, a fim de que se cumpra as Escrituras. Lucas relatou isso, que era uma profecia de Isaías 53 também, né? Onde ali a gente vê que Jesus seria contado como os transgressores. Os dois ladrões ali, na ponta para tudo aquilo que a Bíblia fala, de Gênesis até Apocalipse. Que sem arrependimento, que sem reconhecer quem é Cristo, que sem
mudar o seu coração e de que, sem entender que Cristo é o único e suficiente Salvador para nossas vidas, ninguém será salvo. Um ladrão, a gente tem certeza que se arrependeu. Ele reconhecia o seu erro. Ele reconheceu quem era Jesus, que não havia pecado nele, que ele estava sendo condenado injustamente. E ele reconhecia o erro dele. Falou assim, nós estamos aqui porque nós cometemos um crime. A gente merece isso aqui. Agora ele não. O outro ladrão não reconheceu, né, o relato que a gente tem que ele ainda zombava de Jesus. Isso mostra para nós que a salvação não é para todos. A salvação é para quem se arrepende. A salvação é para quem nasce de novo. A salvação é para quem olha para Cristo e reconhece nele o único e suficiente Salvador. É quem olha para Jesus e fala, ele é o caminho que leva à vida. Somente por ele eu posso ir ao Pai. Isso é um exemplo claro na cruz, até nos últimos instantes de Jesus, ele ainda nos ensina. Ele ainda nos ensina. A salvação não é para todos. E esse texto é um chamado eterno para nós. Arrependa-se dos seus pecados. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque se reconciliar com Ele. Viva a sua fé de forma genuína diante do Deus eterno. Amém? A salvação não depende de nós. A salvação não depende de mim, nem depende de você. A salvação é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E se até hoje tu não entendeu isso, espero que esse texto traga luz à sua vida. Que os dois ladrões na cruz possam ser exemplo para nós. Sem reconhecer Jesus como o Filho de Deus, nós nunca seremos salvos. A finalizar, a gente só encerrar aqui o nosso texto de hoje. O versículo 24, na sequência, ele vai dizer, né, após a crucificação, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a sua túnica. A túnica também era de costura, toda em tecida alta e baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, e repartiram entre si as suas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E isso foi o que fizeram os soldados. Quando João relata aqui que para que se cumprisse as Escrituras, ele estava falando do Salmo 22, versículo 18. E dividiram as minhas roupas e tiraram as sortes das minhas vestes. O momento ápice da nossa fé está se aproximando na narrativa de João, né? O momento onde o Filho de Deus é morto, né? O seu sangue recai sobre esse mundo e lava os nossos pecados e nos justifica e nos leva até o Pai. Esse é o ápice da nossa fé. Não existe nada maior do que isso relatado. Cristo Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados e nos justificou. E por isso nós temos acesso ao Pai. Por isso hoje nós temos a certeza de que quando oramos, como no início desse culto,
Deus escuta as nossas orações. E que esse texto de hoje, quando a gente para aqui no versículo 24, possa fazer você refletir sobre a sua fé, sobre a sua salvação e como você está vivendo a sua fé aqui nesse mundo. Se você até hoje tem dúvidas sobre a obra de Cristo na cruz, chega-se ao Pai. Ele é misericordioso, Ele é gracioso em ouvir as nossas petições. Peça um coração realmente arrependido e viva de tal modo que a sua vida glorifique o nome de Cristo. Amém? Feche seus olhos por um instante. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigado de caminharmos dispositivamente no seu Evangelho. E nós temos a certeza que o Santo é que nos capacita a entender a cada palavra que aqui está. Nós te pedimos, Pai, como igreja do teu Filho Jesus, aviva a tua palavra dentro do nosso coração, para que não possamos somente ouvintes do teu Evangelho, mas que nós possamos praticá-lo e vivenciá-lo todos os dias. Que a tua palavra seja alegria e alimento para o nosso conforto diário. E que nós possamos, Senhor, todas as almas que aqui estão, possa sair tudo aqui dessa manhã diferentemente de como entraram. Que nós possamos sair tudo aqui mais convictos de que o teu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, é totalmente suficiente para a nossa salvação. Aviva, Senhor, isso dentro de nós. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Irmãos, amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus por essa palavra. Foram abençoados. E que possamos refletir, né? O momento assim de... Eu entendo o momento da palavra, né? A gente infelizmente cresceu ouvindo assim muito... o louvor liberta, né? E aí as pessoas acabaram... Assim, nós tivemos dificuldades teológicas com isso, doutrinárias, sabe? As pessoas... Aí vieram e falaram assim, não, é a palavra, e aí começou a ter conflito. Louvor e palavra, se divide o tempo. Eu entendo que ambos são importantes. Primeiro porque a palavra tem que nos levar a um momento de expressão de louvor, sabe? Expressar louvor e glórias a Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, é como Paulo ali em Romanos 11, ele fica tão maravilhado com o que ele está recebendo da revelação de Deus, que ele fala assim, ó profundidade das grandezas e do conhecimento de Deus. Ele começa a explodir em louvor, em adoração. Então, assim, após o momento de ouvir uma palavra, e até por isso que a gente a gente tem esse ritmo, né, de ter um momento de ofertas, um momento de gratidão após a palavra, justamente para que a gente possa também estar expressando essa alegria. Amém? Lá em Mateus 6 diz assim, guarda de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. E aí ele dá um exemplo claro, Jesus falando, olha, quando você der alguma coisa, uma esmola, uma ajuda a alguém, não faça que as trombetas sejam tocadas diante de ti, sabe, para que os homens vejam. Ele diz que é os hipócritas que fazem isso na sinagoga, nas ruas, e eles fazem isso para serem glorificados pelos homens. E olha qual que é a conclusão de Jesus. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa que eles receberam? De repente a gente pode pensar assim, uma condenação e tal. Não, é aquela, olha, né, o reconhecimento daquela pessoa, é a única recompensa. É aquilo ali, nossa, como fulano é bom, né? Mas na hipocrisia, porque ele fez com o coração para isso.
E ele fala assim, essa é a sua única recompensa. Porém, quando vocês fizerem, né, façam... Ele até fala, olha, não deixe que sua mão direita, né, veja o que está fazendo à esquerda. Né, não faça para ser visto, faça para o seu Pai, faça para Deus. E Ele sim vai te recompensar. E aí Ele vai continuar da mesma forma a oração. Né, não faça como os fariseus hipócritas, né, que vão para as praças, para as sinagogas, levantam as mãos, oram ali na frente. Né, eles querem mostrar esse ar de superioridade ou de espiritualidade. Pelo contrário, entra no teu quarto, fala ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto vai te recompensar. Ele está nos dando uma direção clara. Ore lá no seu quarto, na sua casa. Você tem situações para orar? Ore. Amém? É o que eu falei aqui no momento que antecipou aqui a palavra. Às vezes a gente, para pedir a Deus algo, talvez a gente gasta ali, talvez até horas, né? Tomara. Né? Horas de oração. E às vezes para a hora de confissão eu não tenho muito o que falar. Né? Eu acho que eu estou bem, estou legal, eu vou na igreja, né? eu leio a Bíblia. Irmãos, todos nós somos pecadores. Essa é a grande verdade. E quanto mais você vai conhecendo a palavra de Deus, mais você vai conhecendo que você é falho. Você vai falar assim, poxa, como ele é perfeito, como eu sou falho. Essa é a verdade. Porque até então você andava no caminho da ignorância. Né? Isso tudo é permitido, isso tudo é liberado. E aí você chega diante da santidade de Deus e Deus te mostra, eu reprovo isso. Isso não é legal para você. Isso está no mundo, mas não fui eu que criei. Isso nasceu em vocês, então arrependa-se disso. Então é somente conhecendo a verdade que você faz isso. Amém? Nós vamos ter um momento aqui de oferta, né, que a gente faz diante do Senhor com alegria no coração. A gente sempre fala, fazer isso com alegria e não por obrigação, não por pressão, não por troca, barganha. A gente deve fazer isso por gratidão ao Eterno. É gratidão. Né? E em obediência também à sua palavra. E é claro, nós precisamos para manter esse lugar. Né? Então você que faz aqui, você que faz pela igreja, pela conta da igreja, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, os sustentem em toda prosperidade nos seus projetos, trabalho, empresa, amém? Mas faça isso com alegria. E nós vamos orar, e em seguida, né, já em louvor, eu gostaria que você ofertar, né, ou não, mas que depois você já fique de pé, já cante em gratidão a Deus pela sua palavra, amém? Eu tenho uma outra coisa que eu queria lembrar, que eu lembrei que agora, a gente às vezes oferece cesta básica para algumas pessoas que estão precisando, algumas que chegam até nós, seja da igreja ou não. Então, se de repente você estiver lá assim, no domingo, vou ir ao culto e quiser trazer algum alimento, alguma coisa, a gente tem ali na despensa, a gente vai montando cestas, amém? E é sempre bom a gente ter cesta disponível. A última que nós temos, nós já compartilhamos, então, que nós tínhamos, né? Então a gente precisa montar mais cesta e a gente conta claro, com os irmãos também para isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, obrigado porque a tua palavra nos dá gratidão em vermos que fomos aceitos, em vermos que fomos salvos não pelos nossos méritos ou nossa obra, mas por causa de Jesus. Cristo é o nosso sacrifício perfeito e é por causa dele que podemos adentrar ao Santo dos Santos, à tua presença, ó Deus, e nos deleitarmos em ti. Por isso nós nos alegramos nessa manhã com a tua palavra, com esse momento de oferta, com esse momento